Olá, turma! Sejam bem-vindos! E o assunto da aula de hoje é reações químicas e leis ponderais. Nós já falamos que as transformações químicas, acontecem pelas reações químicas. Sendo assim, nós temos que primeiro entender como representar uma reação química. Na reação química, na hora de escrever, nós temos alguns elementos. Nós temos, então, o reagente. O reagente é aquele que vai sofrer a transformação. Nós indicamos esse tempo decorrido da reação química por uma seta. E, então, depois de sofrer essa transformação, nós teremos, então, produto. Entendam o seguinte, na reação química, o reagente será sempre aquele que está antes da seta e o produto é aquele para o qual a seta aponta. Lembre-se sempre que a seta vai sempre em direção ao produto, tá? Então, é bastante útil essa regrinha. Bem simples, mas importante. Então, não se esqueça, quando nós falarmos de reagente, está antes da seta e vai ser, se eu estiver preparando um bolo, por exemplo, o meu reagente serão os ingredientes do bolo. Então, é aquilo que você vai colocar para reagir. E o produto é aquilo que eu pretendo obter, tá certo? Bom, sabendo como se representa uma reação química, então a gente pode falar das reações químicas em si. Nós temos algumas classificações das reações químicas. Elas podem ser, por exemplo, uma reação de síntese. Na reação de síntese, vários reagentes se juntam para formar um único produto. Então, nós temos aqui como exemplo a transformação do H2, que é o gás hidrogênio, que reagindo junto com o gás oxigênio, forma então um único produto que é a água. Tá certo? Então, prestem atenção que eu não estou falando de coeficiente. Aqui vocês vão falar assim, mas tem 3, tem 2 aqui no H e tem 1 aqui, ou então vocês podem pensar que o O2 são 2, mas não. Nós estamos falando de substâncias. Então, olha só, antes do mais tem uma substância, isso aqui é gás hidrogênio, e aqui é o gás oxigênio. Eles estão unidos pelo mais, quer dizer, então, que eu estou unindo os dois, estou adicionando um ao outro e formando um só. Apesar de ser 2 o coeficiente aqui, o meu volume, isso aqui é apenas um único produto, que é a água. Um outro tipo de reação química é a reação de decomposição. Na reação de decomposição é o oposto da síntese. Então, eu tenho um único reagente que vai formar mais de um produto. Nesse caso aqui, eu tenho o carbonato de cálcio, isso aqui é carbonato de cálcio, que se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, eu estou formando 2 produtos a partir de um único produto. Essa é a minha reação de decomposição. Eu tenho um único reagente formando mais de um produto. O próximo, então, vai ser o de deslocamento. Como o próprio nome diz, deslocar é você mudar de lugar. Então, na reação de deslocamento, vai ocorrer quando uma substância simples reage com uma substância composta. E aí vai originar uma nova substância simples e outra substância composta. Então, eles vão se deslocar. Como exemplo aqui, nós temos a reação do zinco, que é uma substância simples, reagindo com o ácido clorídrico, uma substância composta, e vai formar o quê? Então, eu vou deslocar, eu vou pegar
o Zn, que está sozinho, e vou colocá-lo no lugar do H. Então, ele vai se deslocar. Então, vai formar o quê? Um cloreto de zinco, mais, no caso aqui, o gás hidrogênio, que é a outra substância simples. Então, eu comecei com Zn como substância simples e terminei com H2 como substância simples. Por isso, o deslocamento. Nós temos também a reação de dupla troca. Só para considerar, essa reação de deslocamento, ela pode ser chamada também de simples troca, porque houve uma troca simples aqui, um por outro. Na reação de dupla troca, nós temos duas substâncias compostas reagindo entre si e trocando seus componentes para dar origem a outros dois novos compostos. Essa reação é de extrema importância porque nós vamos falar muito quando falar de reação de neutralização, que é uma reação de dupla troca. Nesse caso aqui, como exemplo, nós temos o hidróxido de sódio, que é uma substância composta, reagindo com ácido clorídrico e formando, então, observe que aqui o Na está com o OH. Então, ele vai sair do OH e vai se ligar ao Cl, formando o cloreto de sódio. O H que está com Cl vai se desgrudar do Cl e se ligar, então, ao OH, formando H2O. Isso é uma reação de dupla troca. Nós vamos falar mais à frente o porquê que essa é uma reação de neutralização. Continuando, então, as reações químicas, nós já falamos de como se representa, já falamos de classificação, agora a gente precisa entrar nas leis ponderais, que são aquelas leis que vão estabelecer uma relação matemática na reação química. Então, nós temos aqui uma primeira lei ponderal, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier é conhecida como lei da conservação das massas. E essa lei diz que a massa dos produtos ela é igual à massa dos reagentes. Então, se eu pegar o reagente desta reação química aqui e colocar numa balança, ela tem que ser igual à massa do produto. Não pode ser diferente. Então, a massa dos produtos ela é igual à dos reagentes. Como exemplo aqui, nós temos, então, a reação oposta a essa que está aqui em cima, tá? Nós temos aqui a água, que vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio. Em relação à massa da água, no caso aqui, como não tem número nenhum, quer dizer que nós temos, então, 1 mole de água. Então, se eu colocar, por exemplo, para reagir 18 gramas de água, isso quer dizer que eu tenho que ter, do outro lado, 18 gramas de produto. Se eu buscar a massa dos produtos, eu vou ver que a massa do gás hidrogênio é 2 gramas. A massa do gás oxigênio, aqui no caso, olha, ele está numa proporção de 1 para meio. É 1 de H2 para meio de O2. Então, essa massa vai ser igual a 16 gramas. Por que isso? Porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. 2 mais 16 vai me dar 18 gramas. Essa é a lei de conservação das massas. Se eu fosse verificar essa reação química aqui de cima, que é a mesma daqui de baixo, só que invertida, tá? E com proporções diferentes. Então, eu veria que eu tenho aqui 4 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. Isso vai formar 36 gramas de água. Então, essa
relação das massas está representada aqui embaixo. Então, se eu somar 4 gramas com os 32 do oxigênio, eu vou ver que eu vou ter 36 gramas no reagente e 36 no produto. Fazendo o mesmo processo com outras reações químicas presentes aqui na tela, nós vamos ter aqui o ZN, a massa do ZN é 65 gramas. Ele vai reagir com 73 gramas de ácido clorídrico. Isso vai formar 136 gramas de cloreto de zinco e 2 gramas de gás hidrogênio. Se nós somarmos as massas dos reagentes e as massas dos produtos, nós vamos ver que, somando aqui, nós teremos 138 gramas no reagente e 138 gramas no produto. Para encerrar, vamos fazer o mesmo processo, encerrar com a lei de conservação das massas, vamos fazer o mesmo processo com esta reação química. Então, nós temos que 40 gramas de hidróxido de sódio reage com 36,5 gramas de ácido clorídrico. Isso vai formar 58,5 gramas de cloreto de sódio e 18 gramas de água. Somando as massas dos reagentes e depois a massa dos produtos, nós vamos ter que no reagente nós temos 76,5 gramas e nos produtos também. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso é importante porque às vezes eu não sei a massa de um dos reagentes, por exemplo. Se eu não souber aqui, mas souber a massa, o total dos produtos e pelo menos um dos reagentes, eu vou conseguir achar a massa do outro. A outra lei ponderal que nós vamos estudar nessa aula é a lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Nessa lei, nós temos que a massa dos reagentes e a massa dos produtos que acontecem em uma reação devem obedecer sempre a proporções constantes. Nós podemos fazer isso pela massa ou podemos considerá-lo também pela reação química. Por exemplo, aqui nós temos uma reação de decomposição da água. Se eu inverter essa reação, ela também é verdadeira. Então, se eu invertesse, eu teria o hidrogênio reagindo com o oxigênio formando a água, igual está aqui em cima. Observem que aqui os números, os coeficientes são diferentes. Por quê? Porque nós estamos reagindo em uma proporção diferente. Vou mostrar de outra forma. Então, nós temos aqui a água, é a mesma reação que está aqui embaixo. A água formando gás hidrogênio, formando gás oxigênio. Eu tenho que uma quantidade, um volume de água forma um volume de gás hidrogênio e meio volume de oxigênio. Se eu quiser fazer o dobro da receita, isso é como fazer uma receita de bolo. Então, se eu uso, por exemplo, 4 ovos e para um copo de leite, por exemplo, para fazer um bolo, a cada 4 ovos eu preciso de um copo de leite. Se eu usar 2 ovos, eu vou precisar de meio copo de leite. Se eu usar 8 ovos, eu vou precisar de 2 copos de leite. Então, é sempre uma proporção. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu estou usando uma água, eu vou ter um gás hidrogênio e meio gás oxigênio. Então, se eu multiplico isso por 2 e
e utilizo 2 de água, então eu vou ter 2 de H2 e meio, que eu tinha aqui de meio de O2 multiplicado por 2, eu vou ter 1 de O2. Então, eu tenho que multiplicar toda a sentença, eu não posso multiplicar apenas o reagente, eu tenho que multiplicar todo mundo. Se eu for ver isso em termos de massa, o que eu vou ter? Na primeira reação química, nós já vimos aqui as massas. Então, nós temos que 18 gramas de água formam 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Quando eu multiplico por 2 essa fórmula, essas quantidades, eu multiplico também as massas. Então, também será multiplicada por 2. Então, eu tenho aqui, ao invés de 18, eu passo a ter 36 gramas de água. Esses 36 gramas de água, ao invés de formar 2 gramas de hidrogênio, vai formar 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. E assim, nós terminamos mais uma aula de Química. E eu espero vocês na próxima aula. Estudem. E eu vou deixar para vocês aqui depois nas descrições do vídeo este mapa mental para vocês poderem estudar direitinho. Certo? Tchau, tchau, turma.